5 motivos pelos quais a frase "como faço para esquecer" é extremamente imbecil. É isso mesmo que você escutou. Essa pergunta é extremamente imbecil. E eu vou falar nesse vídeo 5 motivos. Daria para fazer um livro só sobre isso, um e-book sobre isso. Mas eu vou fazer 5 motivos, os 5 principais motivos porque a pessoa que se faz essa pergunta tá jogando contra si mesmo. E o porquê essa pergunta é extremamente estúpida. Mesmo dentro da nossa dor, a gente tem que manter a nossa coerência e a nossa inteligência. E quem está se fazendo essa pergunta não está mantendo nenhum dos dois. Primeiro motivo é uma total ausência de maturidade clamar por esquecimento, tá? A gente não esquece as coisas que nos fizeram mal. Se você está nessa fase da sua vida de achar que pedir por esquecimento mediante coisas que nos fizeram mal ou que a gente não teve êxito é algo bom, você tá com o ego, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas você tá aí com a sua maturidade emocional no nível de uma criança de 5, 6 anos, né? Você ainda falta uma compreensão muito severa de como a gente deve lidar com problemas, né? Então, indica uma total ausência de maturidade a respeito do self, do meu eu mesmo, tá? Você pensar que, tipo, eu não gostei de tal experiência, eu tenho que esquecer, é de uma infantilidade inconcebível, sabe? Não tem fundamento terapêutico nem pra gente justificar esse tipo de pensamento. Eu entendo a sua dor, entendo mesmo a sua dor de um ponto de vista de acadêmico, de um ponto de vista de alguém que passou por isso, mas quando você faz essa pergunta para si mesmo, você está sendo uma criança birrenta e chorona, tá? Falta um pouquinho de autoconsciência, falta um pouquinho de terapia e falta bastantão de vergonha na cara. O segundo ponto que essa pergunta traz, o como esquecer, né? Como eu faço para esquecer alguém que me fez tão mal? Ou como eu esqueço o grande amor da minha vida? É uma desconexão com o que é a vida e com o que ser humano significa. Ser humano é ter memória. Não é à toa que uma das coisas mais importantes desde o começo dos tempos para qualquer indivíduo, para qualquer civilização, às vezes tida até como uma divindade, é a nossa capacidade de lembrar das coisas. É isso que nos colocou no topo da cadeia alimentar. É isso que nos colocou como a espécie reinante no planeta. O fato de nós termos memória, de nós conseguirmos nos adaptar. Isso não é uma maldição, é uma bênção. Quando você fala de esquecer algo que te fez mal, você está cuspindo no que faz um humano ser um humano, no que faz a vida ser a vida. Já pensou se para esquecer um evento traumático eu tivesse que esquecer o bem que ele me fez, a lição que ele me ensinou, as coisas boas que ele trouxe? Imagina, por exemplo, vou usar um exemplo pessoal, eu tô com uma cachorra minha, né, muito doente. Imagina que para esquecer o fato que ela tá doente, eu tivesse que esquecer quem ela foi, tudo que ela significou na minha vida. Isso seria um absurdo. Eu nunca esqueceria o que ela representou para mim para aliviar a dor do fato dela estar doente agora. Então indica uma total desconexão com o que significa vida, com o que significa ser humano. Você é humano para que você lembre. Penso, logo existo. É um dos princípios básicos da filosofia. Então se você está perguntando como eu faço para esquecer, você está perdendo contato com coisas que fazem você ser humano e que fazem você ter compreensão mínima do que é a vida. Terceiro motivo pelo qual essa pergunta de como esquecer é extremamente imbecil é que ela aflora ansiedade, não superação. Quando você contabiliza o tempo que você tem para superação, não esquecimento, para superação de um problema, de um evento traumático, você não está contabilizando em uma escala positiva, você está trazendo ansiedade para você mesmo. Ai, quanto tempo falta? Quanto tempo falta? Lembra aquela cena do burro no Shrek? A gente já está chegando? A gente já está chegando? Quando você faz essa pergunta de como esquecer, você é basicamente o burro do Shrek. Você não está chegando em lugar nenhum. Porque cada vez que você se pergunta como esquecer, você aflora a memória do evento traumático. Então você nunca vai se perguntar como esquecer, você vai perguntar como superar, tá? Se você perguntar como eu esqueço, você gera ansiedade, porque a gente não vai esquecer, salvo se você, como eu sempre falo, passar por uma lobotomia, se você tiver uma doença degenerativa, né? Isso são coisas que a gente não quer que você passe por isso. Pelo menos eu não quero que você passe por uma lobotomia. Eu prefiro que você se lembre do seu relacionamento fracassado e se lembre de abaixar as calças para cagar também.
O quarto motivo mostra incapacidade de lidar com a adversidade. Toda vez que alguém olha para mim e fala como eu faço para esquecer, eu imagino uma criança que foi criada tendo tudo ao pé da mesa, assim. Aquela criança que a avó cortava a borda do Tostex, que assistia Dragon Ball numa TV de 29 polegadas quando ela custava um carro. Indica uma ausência de capacidade de lidar com a adversidade. Porque a gente não esquece os problemas, a gente não se isola para esquecer os problemas, a gente não usa drogas para esquecer os problemas, a gente não vai pro quarto escuro dormir para esquecer os problemas. E eu sei que tem gente agora olhando e falando, pô, eu faço tudo isso. Sim, você faz errado. Você faz porque você tem uma incapacidade de lidar com a adversidade. Por pior que a sua vida seja, e acredita, eu também entendo muito de ter vida merda, você não pode se enterrar para resolver seus problemas. Você tem que ter capacidade de resolucionar os seus problemas e os que não tiverem resolução, remediados estão. É aquele popular ditado, né? O que não tem remédio, remediado está. E você tem que ter capacidade de lidar com isso. Então você tem uma total incapacidade de lidar com a adversidade. Quando você faz esse tipo de pergunta para si, você tem uma total incapacidade de lidar com a adversidade. Em outras palavras, você muito provavelmente, mesmo dentro de toda essa dor, de toda essa angústia que está validada por mim e pelo planeta, você ainda assim é uma pessoa extremamente mimada, insegura e egocêntrica. E o primeiríssimo é o desconhecimento em transformar momentos ruins em lições. Grande parte dos nossos aprendizados vem de momentos horríveis. Grande parte das coisas que moldam o nosso self, que moldam o que a gente é, vem de momentos tenebrosos. Grande parte dos maiores aprendizados e das maiores evoluções que nós tivemos nas nossas vidas vieram de momentos horrorosos, hediondos. E isso não é mindset de coach, não é você querer gourmetizar sofrimento, não é nada disso. É que sofrimento vai acontecer e para ele acontecer a gente tem que estar preparado para transformar isso em uma experiência válida. Não tô falando para você dar uma de poliana, de falar, ai que lindo, tô passando fome. Não, mas você fala, caramba, como que eu resolvo isso? Eu tô com um problemaço na minha mão, eu tô com um problemaço no meu colo, como que eu resolvo? Então indica uma incapacidade também de transformar momentos ruins, horrorosos em oportunidades. Porque quanto maior a treta que você está enfrentando, maior é a possibilidade de você transformar isso em algo fantástico, numa oportunidade gigantesca. Esse canal, o alcance que eu tenho hoje, todas as coisas que fazem eu ser quem eu sou hoje, um cara relevante na área que eu escolhi, vieram de momentos tenebrosos, momentos que eu achei que eu literalmente iria morrer, mas não morri. Então, apegue-se nisso, em transformar esse problema não em esquecimento, mas em uma oportunidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente está voltando aos poucos a produzir aqui. Eu tinha ficado um tempinho afastado porque eu estava produzindo outros conteúdos, estava fazendo o meu treinamento, que inclusive, se você ainda faz essa pergunta para si mesmo, eu tenho um treinamento muito básico, que não dura 50 minutos e não custa R$50 aqui na bio esperando por você. Para você não buscar esquecimento dessa experiência, para você não buscar o esquecimento da sua dependência emocional, mas para você buscar o aproveitamento. Ele vai estar aqui no link da descrição. Se você tiver afim, vejo você por lá. Tamo junto, se comporta.